Bom dia pessoal. Já estamos ao vivo hoje, domingo, dia 23 de agosto de 2026, né? E nós estamos aqui na leitura da Bíblia, capa a capa. É uma jornada que a gente começou lá em 1º de agosto. E nós estamos aqui firmes, né? Para fazer essa leitura aí. É algo que Deus colocou como propósito no meu coração e a gente vai dar continuidade, né? Hoje nós temos aqui o livro de 1 Crônicas. Então é 1 Crônicas, capítulos 17, 18 e 19. Nós temos também Filipenses 2, no Novo Testamento, Salmos 26 e Provérbios 23. Então vamos fazer uma oração. Senhor, agradeço já por esse dia, por esse amanhecer, por esse domingo. Obrigado já por estar aqui a postos na leitura da Tua Palavra, da Bíblia, capa a capa. Essa jornada fantástica nos dê entendimento na sua leitura. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém, né? Então, amém. E nós vamos iniciar aqui, vamos continuar aqui o livro de 1 Crônicas. E à medida que acompanhamos a vida de Davi, percebemos que seu maior diferencial não era sua habilidade como guerreiro ou rei, mas sua disposição em buscar a vontade de Deus. Os capítulos de hoje mostram duas verdades importantes. Nem sempre Deus responde aos nossos planos da forma que imaginamos. E as vitórias do reino são consequências da presença de Deus, não apenas da força humana, né? Então, aqui já fica esse lembrete, e também que a fé também é aceitar quando Deus responde não, confiando que os seus planos são melhores que os nossos. Em outras palavras, para a gente não confiar muito, não confiar na gente, nós temos que confiar em Deus. Amém? 1 Crônicas 17, versículo 1, a mensagem de Natã para Davi. Davi estava morando no seu palácio e um dia ele mandou chamar o profeta Natã e disse: veja só, eu estou aqui morando numa casa revestida de madeira de cedro, mas a arca da aliança está guardada numa barraca. Natã respondeu: faça tudo o que quiser, pois Deus está com o Senhor. Mas naquela noite o Senhor disse a Natã: vai e diga ao meu servo Davi que eu mandei dizer o seguinte: você não é a pessoa que vai construir o templo. Você não é a pessoa que vai construir o templo em que eu vou morar. 1 Crônicas 17, versículo 5. Desde o tempo em que tirei o povo de Israel do Egito até hoje, eu não tenho morado em nenhum templo. Tenho sempre morado numa tenda e mudado de um lugar para o outro. Em todas as minhas viagens com o povo de Israel, nunca perguntei a nenhum dos líderes que escolhi por que razão eles não construíram para mim um templo revestido de cedro. Portanto, diga ao meu servo Davi que eu, o Senhor Deus Todo-Poderoso, digo o seguinte: eu tirei você do trabalho de cuidar de ovelhas nos campos para que governasse o meu povo de Israel. Estive com você em todos os lugares por onde tem ido e eu defendi de todos os seus inimigos conforme você foi avançando. Eu farei com que você seja famoso, tão famoso quanto os maiores líderes do mundo. Então nós estamos aqui hoje na leitura de número 176, né? São 176 dias, estamos lendo 1 Crônicas, e nós vamos agora para o versículo 9 e 10. Escolhi um lugar para o meu povo de Israel e fiz morar ali.
num lugar onde eles viverão sem nunca mais serem perseguidos. Desde que entraram nessa terra, eles têm sido atacados por povos violentos, mas isso não acontecerá mais. Prometo derrotar todos os seus inimigos e dar descendentes a você. E quando você morrer e for sepultado ao lado dos seus antepassados, eu colocarei um dos seus filhos como rei e tornarei forte o reino dele. Será ele quem construirá um templo para mim, e eu farei com que os seus descendentes governem para sempre. Eu serei pai dele, ele será meu filho. Nunca retirarei dele o meu amor como fiz com Saul, que foi rei antes de você. Eu o colocarei como responsável pelo meu povo e pelo meu reino para sempre. A sua descendência real nunca terminará. E Natã contou a Davi tudo o que Deus lhe tinha revelado. Tudo que Deus lhe havia revelado. 1 Crônicas 17, versículo 16, oração de agradecimento de Davi. Então Davi entrou na barraca, sentou-se e orou assim: ó Senhor Deus, eu não mereço tudo aquilo que fizestes por mim no passado, e a minha família também não merece. E como se isso ainda fosse pouco, estás fazendo promessas a respeito dos meus descendentes no futuro, e tu, ó Senhor Deus, já me estás tratando como um grande homem. O que mais posso lhe dizer? Tu me conheces bem e, no entanto, me honras a mim, teu servo. Era o teu desejo e propósito fazeres isso por mim e me mostrares a minha futura grandeza. Ó Senhor, não há ninguém igual a ti. Nós sempre soubemos que só tu és Deus. Não há nenhuma outra nação na terra como o teu povo de Israel, que libertasse para ser o teu próprio povo. As grandes e maravilhosas coisas que fizestes por eles tornaram o teu nome famoso em todo o mundo. Tu libertastes o teu povo do Egito e expulsaste as outras nações conforme o teu povo ia avançando. Tu fizestes com que o teu povo de Israel fosse teu para sempre, e tu, ó Senhor, te tornasse o seu Deus. E agora, ó Senhor Deus, confirmas para sempre a promessa que fizeste ao meu respeito e a respeito dos meus descendentes, e cumpre o que dissestes que ias fazer. A tua fama será grande para sempre, e as pessoas dirão: o Senhor Todo-Poderoso é o Deus de Israel, e tu farás com que sempre haja reis entre os meus descendentes. Ó meu Deus, eu tenho coragem para te fazer esta oração, porque revelastes a mim, o teu servo, que farás com que os meus descendentes sejam reis. Tu, ó Senhor, és Deus e me fizeste essa maravilhosa promessa. Eu te peço que abençoe os meus descendentes para que eles continuem a ter sempre a tua proteção. Tu, ó Senhor, os tens abençoados, e que a tua bênção esteja com eles para sempre. Amém, né? Então, 1 Crônicas 18, versículo 1, diversas vitórias de Davi. Algum tempo depois, Davi atacou de novo os filisteus e os derrotou. Tomou deles a cidade de Gate e os povoados que ficavam ao seu redor. Também derrotou os moabitas, que ficaram dominados por ele e lhe pagavam impostos. Depois Davi atacou Hadadezer, que era o rei de Zoba, na Síria, perto da região de Amate. Isto aconteceu quando Hadadezer estava tentando conquistar a região que ficava ao longo do rio Eufrates. Davi tomou de Hadadezer 1000 carros de guerra e prendeu 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Ele também ficou com cavalos suficientes para puxarem 100 carros de guerra e aleijou os outros.
Os sírios de Damasco foram socorrer Hadadezer, e Davi os atacou e matou 22.000 deles. Em seguida, colocou acampamentos militares no território dos sírios de Damasco. Davi os dominou e eles lhe pagavam impostos. O Senhor Deus fez com que Davi fosse vitorioso em todos os lugares. Davi tomou dos oficiais de Hadadezer os escudos de ouro que eles usavam e os levou para Jerusalém. Também tomou uma grande quantidade de bronze das cidades de Tibate e de Cum, que eram governadas por Hadadezer. Anos mais tarde, Salomão usou esse bronze para fazer o tanque, as colunas e os objetos para o templo. O rei Toi, da cidade de Amate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer. Então mandou seu filho Jorão para cumprimentar Davi e para lhe dar os parabéns por ter vencido Hadadezer. Acontece que Toi havia lutado muitas vezes contra Hadadezer. Jorão levou para Davi objetos de prata, de ouro e de bronze. E o rei Davi os separou para serem usados na adoração a Deus, o Senhor, juntamente com a prata e ouro que tinha tomado dos povos que havia conquistado, isto é, os edomitas, os moabitas, os amonitas, os filisteus e os amalequitas. Abisai, cuja mãe se chamava Zeruia, derrotou os edomitas no vale de Sal e matou 18.000 deles. Ele colocou acampamentos militares em todo o país de Edom, e o povo dali ficou debaixo do domínio de Davi. O Senhor fez com que Davi fosse vitorioso em todos os lugares onde ia. Davi governou todo Israel e fez com que o seu povo fosse sempre tratado com justiça. Joabe, irmão de Abissai, era o comandante do exército. Josafá, filho de Ailude, era conselheiro do rei. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Seraías era o escrivão. Benaías, filho de Joiada, era o chefe dos Queretitas e dos Peletitas. E os filhos do rei Davi tinham as mais altas posições no seu serviço. Amém? Nós vamos agora aqui para 1 Crônicas 19, versículo 1. Davi vence os amonitas e os sírios. Algum tempo depois morreu o rei Naás, o pai de Amon, e o seu filho Anum se tornou rei. Davi disse: Eu serei bondoso com Anum, assim como Naás, o seu pai, foi bondoso comigo. Então enviou mensageiros a Anum para mostrar a sua amizade. Quando os mensageiros chegaram lá, visitaram o rei Anum. E os líderes amonitas disseram a ele: O Senhor pensa que é em honra do seu pai e para mostrar amizade ao Senhor que Davi enviou esses homens? É claro que não. Ele os mandou aqui como espiões a fim de ficarem conhecendo toda a nossa terra para poderem conquistá-la. Então Anum pegou os mensageiros de Davi, raspou a barba deles, cortou as suas roupas até a altura das nádegas e os mandou embora. Eles ficaram tão envergonhados que não tinham coragem de voltar para casa. Quando Davi soube disso, mandou-lhe dizer que ficasse na cidade de Jericó e que só voltasse quando as suas barbas tivessem crescido de novo. O rei Anum e os amonitas compreenderam que tinham feito de Davi um inimigo, por isso contrataram na Mesopotâmia e em Maacá e Zoba, na Síria, carros de guerra e soldados de cavalaria. Pagaram para isso mais de 34.000 quilos de prata e os 32.000 carros de guerra que eles haviam contratado. E o exército do rei de Maacá foram e acamparam perto da cidade de Medeba. Os amonitas também saíram de todas as suas cidades e se aprontaram para a guerra. Quando Davi soube disso, enviou contra eles Joabe e todo o exército israelita. Os amonitas saíram e tomaram posição
na entrada de Rabá, e a sua capital, e os reis que havia ido ajudá-los tomaram posição em campo aberto. Joabe viu que as tropas inimigas atacariam pela frente e por trás, então escolheu os melhores soldados de Israel e os colocou na frente para os sírios, e deixou os restos das suas tropas debaixo do comando do seu irmão Abissai, e as colocou de frente para os amonitas. E Joabe disse a Abissai: se você perceber que os sírios estão me vencendo, venha me ajudar. E se os amonitas estiverem vencendo você, eu irei ajudá-lo. Seja corajoso, vamos lutar com firmeza pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e que seja feita a vontade de Deus, o Senhor. Então Joabe e os seus soldados avançaram para atacar, e os sírios fugiram. Os amonitas viram os sírios fugindo, e aí eles também fugiram de Abissai e voltaram para dentro da cidade. Então Joabe voltou para Jerusalém. Quando os sírios viram que tinham sido vencidos pelos israelitas, mandaram buscar as tropas que estavam do lado leste do rio Eufrates. Essas tropas eram dirigidas por Zobaque, o comandante do exército do rei Hadadezer de Zoba. Quando Davi soube disso, reuniu o exército israelita, atravessou o rio Jordão e colocou as tropas de frente para os sírios. A luta começou, e os israelitas fizeram os sírios fugir. Davi e o seu exército mataram 7.000 soldados sírios que guiavam carros de guerra e 40.000 soldados de infantaria. Também mataram Zobaque, o comandante sírio. Quando os reis que eram chefiados por Hadadezer viram que tinham sido vencidos pelos israelitas, fizeram paz com Davi, ficando debaixo do seu poder, e os sírios nunca mais quiseram ajudar os amonitas. Amém? Então aqui finalizamos a leitura de 1 Crônicas de número 17, 18 e 19, nós vamos lá para o livro de Filipenses, que está no Novo Testamento, e antes dele era o livro de Efésios, antes do livro de Efésios foi o livro de Gálatas, né? E aqui nós estamos então no capítulo de número 2, Filipenses 2, versículo 1, a humildade e a grandeza de Cristo. Então aqui só para a gente entender essa continuidade nessa leitura do livro de Filipenses, no primeiro capítulo que nós lemos ontem, Paulo mostrou que a verdadeira alegria não depende das circunstâncias. Agora ele reapresenta o maior exemplo dessa alegria, Jesus Cristo. A vida cristã não é apenas acreditar em Cristo, mas aprender a viver como Ele viveu. Então nós vamos para Filipenses de número 2, capítulo 2, versículo 1, a humildade e a grandeza de Cristo. Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes, o amor dele os anima e vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo um mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não faça nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Eu tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu a mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E, vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes,
para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Filipenses 2, versículo 12: brilhar como as estrelas no céu. Portanto, meus queridos amigos, vocês que me obedeceram sempre quando eu estava aí, devem me obedecer muito mais agora que eu estou ausente. Continue trabalhando com respeito e temor a Deus para completar a salvação de vocês, pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha. Sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa, no meio de pessoas más que não querem saber de Deus. No meio delas, vocês devem brilhar como as estrelas no céu, entregando a elas a mensagem da vida. Se agirem assim, eu terei motivo de sentir orgulho de vocês no dia de Cristo, pois isso mostrará que todo o meu esforço e todo o meu trabalho não foram inúteis. Talvez o meu sangue, isto é, a minha vida, seja apresentado como uma oferta junto com o sacrifício que vocês, por meio da sua fé, oferecem a Deus. Se isto acontecer, ficarei contente e me alegrarei com todos vocês. Do mesmo modo, vocês também devem ficar contentes e se alegrar comigo. Filipenses 2, versículo 19, planos de Timóteo e de Epafrodito. Se for da vontade do Senhor Jesus, espero poder logo lhes enviar Timóteo para que eu fique animado quando receber notícias de vocês, pois Timóteo é o único que se preocupa com vocês como eu me preocupo, e é o único que, de fato, se interessa pelo bem-estar de vocês, pois todos os outros se preocupam com os seus próprios interesses e não com os de Jesus Cristo. E vocês sabem muito bem como Timóteo provou ao seu valor. Ele e eu, como se fôssemos o filho e pai, temos trabalhado juntos no serviço do Evangelho. Portanto, espero enviá-lo a vocês logo que eu souber como vão ficar as coisas aqui para mim. E, confiando no Senhor, penso que eu mesmo poderei ir logo até aí. Também acho que é preciso enviar a vocês o nosso irmão Epafrodito, meu companheiro de trabalho e de lutas, o qual vocês enviaram para me trazer a ajuda que eu precisava. Ele tem tido muitas saudades de vocês e tem andado muito preocupado por vocês terem sabido que ele estava doente. De fato, ele esteve doente e quase morreu, mas Deus teve pena dele e não somente dele, mas também de mim, e assim enviou que eu tivesse uma tristeza ainda maior. Por isso vou mandá-lo de volta a vocês o mais depressa possível, para que vocês sintam a alegria de vê-lo novamente, para que eu não fique preocupado. Portanto, receba Epafrodito com toda a alegria, como se recebe um irmão no Senhor. Respeitem pessoas como ele, pois ele arriscou a sua vida e quase morreu por causa do trabalho de Cristo. Ele fez isso para me dar ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Amém? Finalizamos aqui o livro de Filipenses 2, no Novo Testamento. Nós vamos para o devocional. Hoje é Salmos de número 26, e que diz assim: oração de uma pessoa inocente, de Davi. Ó Senhor Deus, declara que eu estou inocente, pois faço o que é certo e confio inteiramente em Ti.
Examina-me e põe-me à prova, ó Senhor. Julga os meus desejos e os meus pensamentos, pois o teu amor me guia e a tua verdade sempre me orienta. Eu não ando na companhia de gente falsa e não vivo com hipócritas. Não me ajunto com os perversos e não ando com os maus. Ó Senhor Deus, lavo as mãos para mostrar que estou inocente. Ando em volta do teu altar junto com os que te adoram, cantando um hino de gratidão e falando das tuas obras maravilhosas. Ó Senhor Deus, eu te amo a casa onde vives, o lugar onde está presente a tua glória. Não me destruas junto com os que não querem saber de ti. Livra-me do castigo que recebem os assassinos, aqueles que vivem fazendo o mal e os que estão sempre prontos para receber suborno. Eu, porém, faço o que é certo. Tem compaixão de mim e salva-me. Estou livre de todos os perigos. Nas reuniões de adoração, eu louvarei a Deus, o Senhor. Amém, né? Então, lemos aqui Salmos 26 de Davi, e nós vamos então para o outro devocional, que é o livro de Provérbios, que é o número 23. Vocês lembram que ontem nós iniciamos aqui, lá no capítulo 22, aquela leitura dos 30 provérbios dos sábios, né? E que ele falava o seguinte: esses 30 provérbios, eles contêm conhecimentos e bons conselhos que o ajudarão a saber o que é certo e direito, e assim, quando lhe fizerem perguntas, vocês saberá a dar a resposta certa. Então a gente leu dos 30 no capítulo 22 de ontem, 5 dos 30 versículos, né? Dos 30 versículos aí que ele tem, né? Que ele tem aí, deixa eu ver certinho aqui, de provérbios, né? Então nós lemos aqui 30 provérbios, então nós lemos aí 5 provérbios. Então nós vamos 6, Provérbios 23, versículo 1. Quando você for jantar com alguém importante, não esqueça que se você é guloso, controle-se. Não tenha pressa de comer a boa comida que ele serve, pois ele pode estar querendo enganar você. Então não tenha pressa de realmente comer, né? E antes de você ir jantar, você procura ver quem ele é. 7, versículo 4. Não se mate de trabalhar tentando ficar rico, nem pense demais nisso, pois o seu dinheiro pode sumir de repente, como se tivesse criado asas e voado para longe como uma águia. 8. Não coma na casa de um homem miserável e nem tenha pressa de comer a boa comida que ele serve. Coma um pouco mais, diz ele, mas não está sendo sincero. O jeito dele fará com que você fique enjoado. Você vomitará o pouco que comeu e todos os seus elogios ficarão desperdiçados. 9. Não perca tempo falando com um tolo, porque ele desprezará a sua conversa inteligente. 10. Não mude de lugar uma divisa antiga, nem tome posse de terras que pertencem a órfãos. Deus é o poderoso defensor dos órfãos e defenderá a causa deles contra você. 11. Preste atenção no que lhe ensinam e aprendam o mais que puder. 12. Não deixe de corrigir a criança, umas palmadas não a matarão. Para dizer a verdade, poderão até livrá-la da morte. 13. Meu filho, se você se tornar sábio, eu ficarei muito feliz. Eu me sentirei orgulhoso quando eu ouvir você falar com sabedoria. 14. Não tenha inveja dos pecadores, procure respeitar e obedecer a Deus todos os dias da sua vida. Assim o seu futuro será brilhante e você não perderá a esperança.
15. Escute, meu filho, seja sábio e pense seriamente na sua maneira de viver. Não ande com gente que bebe demais, nem com quem come demais, porque tanto os beberrões como os comilões vivem com sono e acabam na pobreza vestindo trapos. 16. Escute o seu pai, pois você lhe deve a vida, e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Cumpre a verdade e a sabedoria, a instrução e o bom senso, mas não venda nenhum deles. O pai que tem um filho correto e sábio ficará muito feliz e se orgulhará dele. Faça que o seu pai se alegre por causa de você, dê à sua mãe esse prazer. 17. Meu filho, preste atenção no que eu digo e siga o exemplo da minha vida. As prostitutas e as mulheres imorais são uma armadilha perigosa e sem saída. Como um ladrão, elas esperam pelas suas vítimas e tornam muitos homens infiéis. 18. Quem é que grita de dor? Para quem são as tristezas? Quem é que vive brigando e se queixando? Quem é que tem os olhos vermelhos e ferimentos que podiam ter sido evitados? É aquele que bebe demais e anda procurando bebidas misturadas. Não fique olhando para o vinho que brilha no copo, com a sua cor vermelha, e desce suavemente, pois no fim ele morde como uma cobra venenosa. Você verá coisas esquisitas e falará tolices. Você se sentirá como se estivesse no meio do mar, enjoado, balançando no alto do mastro de um navio. Então você dirá: alguém deve ter batido em mim. Acho que levei uma surra, mas não lembro. Por que não consigo levantar? Preciso de mais um gole. Então aqui foram 35 versículos, do livro de Provérbios. E o que eu marquei aqui foi o versículo 12, e que diz assim, preste atenção no que lhe ensinam e aprenda o mais que puder. Então, que a gente possa estar todos os dias aprendendo a palavra de Deus aqui, mais do que a gente puder, para a gente receber essa bênção de Deus. Então, encerramos aqui a leitura de hoje, de número 176, 176 dias lendo a palavra do Senhor, da Bíblia capa a capa. E nós vamos aqui fazer a nossa oração de encerramento. Senhor, te rendo graças porque o Senhor é bom e nos ouve sempre. Obrigado, Senhor, já pelo seu amor, pela sua graça e pela sua misericórdia que não tem fim. Agradeço, Senhor, por tudo que tem feito na minha vida. Agradeço, Senhor, pelas pessoas que têm entrado, pelas pessoas que vão assistir, que o Senhor possa estar transformando as vidas dessas pessoas, que o Senhor possa estar tocando no coração, para que haja realmente uma bênção. Ó Senhor, fica conosco nesse domingo, e a oração que eu faço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Então, amém, até amanhã, e um extraordinário dia e um começo de semana.